Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast Caçador de Mim. Aqui quem vos fala é Luciene, acompanhado do nosso querido André. Dá um oi aí, André. Sou eu mesmo, Lu. Olha eu aqui, André Toledo, companheiro de Luciene Soares, no podcast Caçador de Mim, essa coisa que dá tanto prazer pra gente, tanto conhecimento, né, Lu? Nossa, verdade, gente. Então, nós já ouvimos aqui histórias incríveis de superação, de luta e de, finalmente, celebração de muitas conquistas. Então, vamos continuar apresentando a vocês histórias verdadeiras, biografias maravilhosas que nós cavamos, né, e descobrimos esses tesouros para apresentar para vocês. Então, são pessoas que muitos não conhecem, mas que agora vão descobrir seus talentos, suas lutas e suas vitórias, principalmente. Mostrando que todos nós somos capazes de vencer, de ir à luta e de conseguir nossos objetivos, conseguir ir atrás dos nossos sonhos. Então, bora lá, gente. Bora Nós lá. já estamos no episódio 19, André. Você Olha acredita? aí! 19, gente. Falta mais um pra 20 e é um número bonito, né? É uma Nossa. quantidade boa, né, de episódios. Então, aquilo que você falou, né, Lu? Se o nosso ouvinte agora for lá na playlist e começar a voltar ali, né, observando que a gente tem muita coisa bacana, gente. Se você tá ouvindo esse pela primeira vez, volta aí que tem outros episódios com gente e com histórias sensacionais. Vai lá, Lu. Então bora lá, gente. Nossa 19ª personalidade é Marta Vanucci. Alguém já ouviu falar em Marta Vanucci? Eu não tinha ouvido falar. Eu duvido. Bom, foi uma menina que nasceu na Itália, né? E imigrou com a família dela aqui para o Brasil em 1927. Então, o pai dela era médico, cirurgião, né? Então, essa é uma menina que não veio de uma família desafortunada, ela veio de uma família de bens e com estudo. Então, ela teve esse privilégio já desde a infância. Veio para cá porque, com a mudança política na Itália, a família dela acabou vindo para o Brasil. Então, ela teve contato desde criança com muitos cientistas e intelectuais brasileiros, né, devido à amizade do pai, que foi cirurgião no Hospital Matarazzo. Infelizmente, ele faleceu em 1937, devido a uma infecção, e ela tinha, então, 16 anos. Hein, Lu, só uma observação, ainda mais que a gente estava convidando agora há pouco os nossos ouvintes para ver coisas anteriores. Eles vão ver que teve gente que começou do zero, teve médico, inclusive falando sobre medicina, né, Lu? Que entrou para a faculdade de medicina catando lixo, né? Livros no lixão. Mas não significa, e não é menos mérito, por exemplo, a Marta Vanucci ter vindo, né, de uma família já bem estruturada, porque, gente, nem sempre é a superação da pobreza, né, que significa um mérito. Eu acho que a pessoa até pode nascer em berço de ouro, mas ela vai ter que se esforçar muito. Às vezes a cobrança é tão grande, inclusive porque você está dentro de uma família estruturada, de um pai que já é médico, enfim, né? Então, esse tipo de coisa, inclusive, a gente vê muito em carreiras artísticas, né? Exatamente. Por exemplo, e aí, né? O que passou na cabeça da Maria Rita por ser filha de Elis Regina, né? Então, temos muitas histórias por aí. Então tem superação também, então, né? Exatamente. E vai depender do seu sonho, né? Ela teve várias lutas, né? Independente do meio onde ela foi criada, né? Mesmo com esses contatos, ela teve suas batalhas, sim. Então, ela fez curso de italiano e de português, estudou no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, e depois ela fez um curso de História Natural, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. Fiquei antigamente... fã, eu adoro história, fiquei fã. Então, História Natural depois passou a se chamar curso de Biologia, mas antigamente, a primeira orientadora minha que eu tive na faculdade, ela era formada em História Natural. Então, História Natural passou a ser denominada Biologia, porque é o estudo da área de ciências biológicas. Interessante isso. Assim que eu li história aqui, fiz um arremesso, né, a uma questão historiográfica da natureza dos animais. Então, é a biologia, nada mais é do que a biologia. Então, ela é bióloga. Né? Então, ela defendeu o tese de doutorado dela muito rápido, ela se dedicou intensamente aos estudos, sob orientação de um professor Ernst Marcus, um zoólogo bem famoso na época, né, de renome mundial,
que dava aula em Berlim. Então, naquela época, a USP estava trazendo muitos professores de fora, porque ainda não tínhamos, né, aqui professores com uma formação adequada para dar aula na universidade. Eu lembro quando meu pai, que é engenheiro florestal e estudou em Viçosa e é da primeira turma de engenheiros florestais aqui de Curitiba, ele tinha muitos professores estrangeiros, né, principalmente alemães. Então, na USP aconteceu a mesma coisa. Então, esses professores eram convidados na época, né? Havia um grande incentivo à educação, né? E muitos professores eram trazidos de fora para dar aula aqui. Então, foi o caso aqui. Então, e ele convidou, quando ela terminou a tese de doutorado dela, ele convidou ela para ser assistente da cadeira de zoologia. Então, ela já começou daí na área acadêmica rápido. E para isso ela teve que se naturalizar, é óbvio, né? Então, ela se naturalizou brasileira na década de 40, e mesmo em período de guerra ela conseguiu essa naturalização. E nessa mesma época ela foi convidada pelo Instituto Paulista de Oceanografia, que naquela época era ligado à Secretaria de Agricultura. Então existia o estudo oceanográfico, mas ele estava muito ligado à parte econômica. Então era para parte de cultura, de piscicultura, né, para exatamente estudos, né, para melhorar a qualidade e o cultivo de peixes. Então, Lu, eu estava dando uma espiadinha no seu roteiro aqui e leigo, né, assim como eu acho que parte dos nossos ouvintes são leigos nesse quesito específico aqui, gente, ouvinte chamado oceanografia. Para curiosidade tua, quando o leigo lê oceanografia, ele vê alguém olhando para o oceano e tendo ideias a respeito de pesquisa sobre aquele marzão danado. É isso aí. Então, assim, para melhorar um pouquinho essa minha visão leiga dos nossos ouvintes, explica um pouquinho aí, assim, mas bem genérico, né? Então, para caber aqui dentro. O que é oceanografia? De repente, vai que é uma opção de formação de um dos nossos ouvintes jovens, né? Agora aqui nos ouvindo. Então, a oceanografia, como eu falei, na época ela estava voltada à economia mesmo. Então, ela era ligada à Secretaria de Agricultura. Então, nesse mesmo período, o professor Vladimir Besnard, ele é russo, começou a estudar a parte de oceanografia, se formou tudo na Rússia. Daí ele foi morar na França, onde desenvolveu pesquisas na área de oceanografia. E na época da guerra acabou vindo para o Brasil, foi convidado também para vir aqui para o Brasil para dirigir, né, o Instituto de Oceanografia aqui. Então ele veio e convidaram também a Marta para dirigir esse estudo. Então, na época, era voltado para a área econômica. Mas quando veio para cá, e a Marta era professora, e andou conversando com o professor Besnard, eles resolveram ter uma ideia assim, por que a gente não transforma o instituto filiado à USP, a um órgão de pesquisa, ao invés de estar filiado à Secretaria de Agricultura. E, lógico, foram alguns trâmites ali, envolvendo governo, política, até liberar, mas deu tudo certo, né? Neste momento, a influência, né, o nome dela, deu uma contada ali, né? Ter um pai médico conhecido, deu uma certa ajuda ali. Mas o professor Besnard também era um pesquisador famoso, então deu tudo certo. Então, a partir desse momento, a oceanografia muda o conceito, tá? Que eu tinha falado antes, que era mais voltado para a economia, não. Então, quando ela entrou para a área de oceanografia, ela dividiu a oceanografia em aspectos físicos, químicos e biológicos no estudo de oceanos, né? Então, você vai estudar toda a parte de água, de formação, né, rochosa nos oceanos, até a composição química da água, até a parte biológica, que é o principal aspecto estudado, né, hoje, a parte biológica. Sendo que dentro do aspecto biológico da oceanografia, a gente divide em plâncton, nécton e bênton, tá? Que são os organismos flutuantes, que quase não têm locomoção, né, própria, não se mexem muito por vontade própria, e sim são levados pelas correntes, que são menorzinhos, e a parte do nécton são os peixes que nadam mais livremente na coluna da água principal, que é o que a gente mais conhece, e os bentônicos, que ficam lá no fundão do oceano, que hoje em dia, a gente estava até falando sobre isso,
A gente não conhece todo o fundão do oceano, porque, lógico, é muito difícil chegar até lá. A pressão é enorme, então é difícil os mergulhadores, tal, desenvolver equipamentos que suportem a pressão no fundo dos oceanos. Então, isso que é a parte de oceanografia. Então, em síntese, ouvinte, oceanografia é o estudo dos ambientes aquáticos sob perspectiva da biologia, da química, da física, até mesmo da geografia, né, Lu? Exatamente. A oceanografia vai buscar o quê? Compreender a dinâmica dos mares, rios e zonas costeiras. Você gostou dessa minha definição síntese? Nossa, fantástico. Bom, excelente aluno você então, ouvinte, só entre nós aqui. Já ganhou estrelinha, o André, hoje. Eu dei uma gulgada aqui, então eu li essa definição, tá, para vocês. Bom, transformado o Instituto, né, em órgão junto à USP, começaram-se as pesquisas. Naquela época, não tinham um navio para conseguir fazer estudos em alto mar. Então, o que eles fizeram? Começaram os seus estudos na região de Cananéia, uma região riquíssima em manguezais, que deu a Marta a oportunidade exatamente de se especializar em ecossistemas de mangues. Ô, Lu, que tal a gente fazer um merchandising de Cananéia? Porque a gente conheceu recentemente, Mas você acha né? que eu não vou fazer um pouquinho? Então faça. Então, gente, Cananéia, para quem não conhece, tá? Ela é um município que está situado no sul do litoral paulista, tá? No centro de um corredor biológico que corresponde a 110 quilômetros e vai se estender desde a foz do Rio Ribeira, em Iguape, em São Paulo, até aqui, a Baía do Paranaguá, no Paraná. Eu e o André estamos aqui em Curitiba, tá, gente? No Paraná. Quem está ouvindo de outro estado, outro país, né? Nós estamos aqui em Curitiba, Paraná. Estamos aqui tá, na Brasil. cidade temperamental de Curitiba, ouvinte. Alô, curitibanos, visitem Cananéia, pertinho, 3 horas daqui, né? Isso aí, gente. Todos vocês. É um lugar fantástico. Então, é considerado ainda um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica intocado da costa brasileira. E um dos maiores berçários de vida marinha do planeta. Então, Cananéia foi tombada pela Unesco, tá, como Patrimônio Natural da Humanidade, e é um dos melhores roteiros ecológicos do mundo, né? Então, principalmente a região lagunar e estuarina de Cananéia, conhecido como Lagamar, é uma fantástica coleção de águas de rios, baías e lagoas. Então, ela mistura tudo ali. São 4 ecossistemas que se desenvolvem ali, os manguezais, as dunas, as restingas e a fantástica Mata Atlântica. Sim. Então, nós estivemos lá o ano passado e, gente, realmente, a gente visitou ali a Ilha do Cardoso. Infelizmente, a gente ficou só um dia, né? Então, foi meio corridinho, mas quem pergunta, eu falo, gente, vale muito a pena. Sim. Então, é próximo, né, para quem está em Curitiba e região metropolitana. E tem um museu lá, e o pessoal que atende lá na Ilha do Cardoso tem uma trilha fantástica que eles construíram lá, que você passa por cima de todo o manguezal e a pessoa vai explicando para você toda a parte do ecossistema ali, plantas, animais, as principais espécies. E no final da trilha tem um museu que foi construído ali, o Museu da Ilha do Cardoso, que traz algumas espécies e conta um pouco a história da Ilha do Cardoso, como que surgiu, fala um pouquinho do relevo, fala um pouquinho da parte geográfica e da parte biológica também. Então, vale muito a pena, é um lugar para você aproveitar, descansar, curtir a paisagem e ainda por cima tem um grande aprendizado. Então, sem contar, né, Lu, que de Cananéia até a Ilha do Cardoso, você vai de barco e você tem a chance de fazer avistamento do quê? Nossa, golfinhos, gente, também é muito lindo. Né? Ô, Lu, então, foi muito incrível, os golfinhos pulando ali, saltitando na nossa frente ali no barco também. Todo o passeio é lindo. Né? Até o município aqui no continente, né? A cidade histórica ali, né? Com as igrejas e a formação bem das casinhas, lembra? A gente aprendeu algumas coisas ali, exatamente, sobre as construções. Não vamos entrar no mérito agora, porque senão vai 1 hora aqui de podcast, mas é muito legal, né? Ali toda a parte histórica também de Cananéia. Legal. Ô Lu, eu vou consumir um tempinho aqui, você sabe que o nosso podcast, ele não fica assim restritinho, não. Se vier na cabeça, a gente faz menção, hein? Mangue, né? Aquela trilha sobre o mangue, melhor dizendo, porque é uma trilha suspensa, né? Fantástica. Eu tô lembrando agora aqui de um movimento musical de Recife chamado Mangue Beat. E é inevitável que eu faça, com a licença dos nossos ouvintes, uma grande homenagem, porque essa semana fez aniversário, né? Ou faria aniversário,
infelizmente, de morte, né? Um dos grandes artistas brasileiros, chamado Chico Science. E esse apelido Science, né, não por outro motivo, questão aí, né, da ciência, mas o movimento Mangue Beat, que o Chico Science fez parte, o mangue faz referência direta aos manguezais, né, muito típicos lá da região de Recife, e beat de batida. E toda a estética do mangue, toda a sua riqueza, né, toda a sua diversidade fez inspiração e metáfora para esse movimento musical, que quem tiver curiosidade aí de correr lá para o YouTube vai ver que tem toda essa mistura, essa riqueza, essas cores e essa vida, né, pululando a partir da inspiração dos mangues. Olha só que interessante, Lu, tá vendo? Mas a natureza, ela inspira, né, muitos artistas. Não tem como, né? Ritmos que vêm de sons da natureza, é uma inspiração enorme. Isso aí. Então só tá feita aproveitar a minha homenagem a um dos artistas mais geniais do Brasil, Chico Science. 2 de novembro foi o aniversário de morte dele. Ele morreu com apenas 30 aninhos. Quem sabe aí a gente não traz a história dele, hein? Quem sabe nos próximos episódios. Lu, consumi muito tempo. Consumiu, vou te contar. A gente quer saber mesmo é da Marta Vanucci. Separou o seguinte, lá em Cananéia, exatamente. Os mangues. Então ela começou estudando os mangues, né? E, óbvio, ela era uma pessoa extremamente dedicada ao estudo, né? E eu acredito, né, que um bom trabalho, dedicação, a pessoa sempre é recompensada. Então, ela foi a primeira mulher a ingressar como membro associado da Academia Brasileira de Ciências, gente. Isso em 1955. Então, pensa na importância da pesquisa dela, com vários trabalhos escritos, vários artigos desenvolvidos. E em 1966, ela se tornou membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, é um exemplo, é uma inspiração para todas as cientistas deste país. Sim. Ela dirigiu o Instituto Oceanográfico da USP de 64 a 69. E nessa época, ela e o professor Vladimir Bernard, a ideia que eles tinham antes era da compra de um navio, né? Afinal, como é que você vai estudar os oceanos sem um navio? Sem um navio, né? Uhum. Então, lógico, começaram o estudo ali na costa, estudando mangues, mas chega um momento que você tem que, né, sair dali. Então, na década de 60, ela começou a negociar a compra de um navio lá no estaleiro norueguês. E, lógico, você tem que adaptar todo o navio para a pesquisa, né? Porque ele tem que ter estruturas diferentes, né? Você vai ter que ter laboratórios dentro do navio, você vai ter locais para acondicionar suas coletas. Então, é uma construção diferenciada. Então, ela que foi acompanhando tudo isso. Infelizmente, o professor Vladimir faleceu durante a época de conquista desse navio. E por isso que o navio levou o nome dele. Né? Então, o navio, homenagem, conhecido como professor Vladimir Bernard, foi todo dirigido. E a Marta contou numa entrevista que ela deu que a burocracia no Brasil, e esses dias a gente estava conversando exatamente sobre como a burocracia neste país atrapalha tantos eventos na área de pesquisa, na área da ciência, na área cultural, que era o que a gente estava comentando esses dias. É um entrave enorme, muitas vezes, a verbas externas que querem patrocinar programas culturais e científicos aqui e chegam num entrave de não conseguir. Né? Então, ela estava aqui, Rio de Janeiro, Itamaraty, ali nessa ponte aérea, ali, conseguindo documentação para trazer esse estaleiro. Lógico, quando você pensa, trazer um navio, só construir e trazer para o Brasil, não é só isso, gente. Deveria ser bem mais simples, principalmente porque é para uma universidade e é dedicada à pesquisa. Eu acho que quando você traz particular é muito mais fácil do que quando você traz para a área de pesquisa, né? Para beneficiar toda uma população. Exatamente. Então, quando ela tentando, né? Acabar com esses entraves aí, né? Solucionar esses problemas, ela acabou não vindo na primeira expedição, que foi da Noruega aqui, mas ela conta que foram coisas assim como a bandeira brasileira, a bandeira norueguesa, como é que poderia colocar uma bandeira brasileira em águas norueguesas, como é que poderia um navio brasileiro vir com uma bandeira norueguesa. Então, desde desses entraves políticos,
até coisa de documentação que alguns bancos, né? Eu não vou citar o nome do banco aqui agora. É um banco que ela foi lá falando É um assim, banco não, do Brasil, inclusive? é um banco brasileiro, né? Que ela foi lá conversar com o gerente pedindo, por favor, o navio tá, né? Preciso liberar a documentação, preciso disso. E o diretor do banco simplesmente olhou para ela e falou assim, olha, tá um dia lindo, por que você não vai passear na praia tomar um sol? Gente, Olha aí, ouvinte, é triste pensa isso, numa mulher né? furiosa que foi direto ao Itamaraty e resolveu o problema. É. Então tem essas adversidades, né? E como a gente já falou em tantos podcasts, por ser uma mulher ainda resolvendo esses problemas, ainda tem que aguentar certas, né, ironias, certos sarcasmos, assim, indiferença, falta de respeito. Em função de ser mulher. Em função disso ainda, né? Então, por que você não tá passeando, tá aqui, né, me torturando, exigindo documentação? Mas aí que vem, né, a resiliência. Então, exatamente. Então, você tem digamos assim, o senso de missão dela. Gente, nós não, estamos e ela falando... não desistiu, foi o que eu falei. Ela né, teve uma vida, uma infância, uma adolescência, né? E outra coisa, né, Lu? Mas olha as lutas, gente. Olha a luta dessa mulher para conseguir trazer um navio Isso naquela época. Não é a briga por uma bolsa científica, não é a briga para vir... para melhorar o salário dela. Um equipamento de laboratório. Não, para ela ser reconhecida, é um navio. É um navio que, olha só, então, quando ela conseguiu, olha o que esse navio trouxe. O navio, o professor Besnard, navegou mais de 3.000 dias ininterruptos. Okay? Durante 23 anos, o navio navegou e foram centenas de viagens científicas. Tá? Só na Antártica, ele acumulou 6 viagens, certo? Ele, graças a este navio e a excursão que os brasileiros fizeram até a Antártica, é que a gente conseguiu entrar no programa de pesquisa da Antártica. Senão a gente estaria fora. Conseguiu um espaço lá, digamos assim, né? De forma popular. E a gente tem hoje, exatamente, o nosso aí. espaço lá para fazer pesquisa. Que é, então, inclusive, um espaço altamente disputado. São poucas as nações, né, que têm esse acesso. Exatamente. Então, temos cientistas lá até hoje. Então, o navio fez mais de 150 viagens, são 68 diários de bordo para contar toda essa história e cerca de 50.000 amostras de organismos marinhos coletados, tá? Alguns ainda nem foram catalogados. Tá? Então, serviu a nação e a comunidade científica de uma forma impressionante. Fora isso, foi um navio que abriu para plataforma, o estudo para coleta de minérios na costa, né? Ainda serviu para a parte econômica ainda. E parece que até cabos telefônicos foram instalados graças a esse navio também. Cabos submarinos, né? Exatamente. Então, olha ele só serviu que para abrangência. vários estudos, né? Não só na área científica, mas na área econômica também, para o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Quem quiser, dá um Google lá que vocês vão achar mais coisas sobre o navio Professor Bernard, ok? Vladimir Besnard. Fantástico. E esse navio, em 2008, sofreu um incêndio. Vamos falar um pouquinho do navio, porque eu acho super importante. Sofreu um incêndio e desde então, né, teve que se aposentar. E ele ficou ancorado desde então. Então, faz anos que ele está ancorado lá, sem saber o destino dele. Então, ele passou da USP, daí foi doado para a prefeitura de Ilhabela, daí iam afundar ele para fazer criar um coral né? artificial. Isso. Ali. Então, e teve toda essa disputa, mas o problema é o dinheiro que você tem que investir nisso, tá? Então, em 2019, né, eu lendo, né, o jornal A Tribuna ali de Santos, né, veio uma matéria que o navio oceanográfico ia deixar o porto de Santos, né, ia ser um patrimônio histórico, né, porque o sonho de algumas pessoas era fazer dele um museu, porque ele tem muita história para contar. Um navio-museu, que ideia boa. Um navio-museu, exatamente. Então, não sei como está hoje, eu procurei isso. Eu sei que ele, até o ano passado, eu vi outra matéria, que ele ainda estava ancorado o ano passado ali em Santos e estava começando a tombar. Então, o pessoal do IBAMA estava fazendo alguns estudos, porque estavam preocupados, porque se ele tombar, ele podia interromper ali o canal ali de navegação, então estava perigoso. Então, um advogado paulista, tá? Amante de navio, ele entrou com recurso, com processo, né, e ganhou, e passaram esse navio para ele, só que ele estava buscando verba para conseguir retirar esse navio da água e transformar ele num museu flutuante. Então, lógico, a captação de recursos não é uma coisa fácil nesse país, como a gente acabou de falar,
Infelizmente tem muitos entraves, sabe? Não tem um incentivo que deveria ter, né, em termos de impostos, tal, na área de educação e pesquisa. E apesar de todo esse currículo, entre aspas, né, digamos assim, do navio, quer dizer, tudo aquilo que ele significou, em termos até de estratégia política internacional, de termos ganho, né, um espaço de pesquisa na Antártida, quer dizer, todo o acúmulo de pesquisas, né, toda a projeção que a oceanografia brasileira teve, não está sendo suficiente nos dias de hoje, né, para que você consiga recursos e até, diria, boa vontade. E mesmo com tudo que a gente está vivendo hoje, né, André? Tudo que a gente vive hoje, essa pandemia toda, mostrou a todos nós a importância de se dedicar e de promover a pesquisa, gente. Exatamente. Você tem que investir em pesquisa, é a salvação, né, da raça humana, tá na pesquisa, do meio ambiente, todo o nosso planeta. Tem que investir. Então, infelizmente, ainda a gente encontra esse entrave. Então, vamos ver, vamos aguardar, né? Estamos na torcida. Estamos na torcida aqui. E esta dona Marta, né, super cientista, ela, durante todo o trabalho dela, ainda foi convidada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, né, a conduzir pesquisas na Estação Biológica Marinha da Escócia. E depois disso ela passou por vários lugares, né? Em 69 foi trabalhar para a Unesco, né, na Índia. Depois da Índia ela foi para o México e assim ela trabalhou no Japão também, eles adoravam o trabalho dela lá no Japão. E trabalhou na Itália, trabalhou na Espanha, então ela trabalhou mundo afora. Uma cidadã, né? E uma cientista do mundo, exatamente, né? Principalmente na área de manguezais. Então ela era chamada por vários países para trabalhar. Então, quando perguntaram onde que era a casa dela, ela falou assim, não, meu lar é no Brasil. Ela falou, mas eu tenho casas e amores, assim, né, paixões por todos os lugares. E fica um pouco em cada lugar. Ela se aposentou da Universidade de Unesco, né? E antes disso, né, um pouquinho da vida pessoal, ela se casou 2 vezes, teve 2 filhos, né? Um dos filhos dela até morreu com 40 e poucos anos, né? Ele tinha algumas fragilidades. E em 1966, ela recebeu a Ordem Nacional de Mérito Científico na classe Gran Cruz. Então, a mulher realmente... 1996, né? 1996, isso aí. 1996, a Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, ela morreu aos 99 isso aqui anos. É uma baita honraria, hein? Nossa, poucos cientistas conseguem. Então, ela morreu aos 99 anos, gente. O ano passado, né? Ela completaria 100 anos em junho e ela faleceu em janeiro. Longeva! Não, exatamente. E a gente, até o último dia, essa mulher estava ainda escrevendo e produzindo artigo. Com mais de 90 anos, ela ainda estava dedicada à pesquisa, né? Então, quando eu leio isso, eu me sinto tão jovem, eu acho isso tudo tão maravilhoso. Né? Sinal que eu ainda tenho muitos e muitos anos ainda para desenvolver muitos e muitos projetos. Tantos jovens aí com 20 e poucos aninhos, 30 e poucos aninhos, já estão assim meio sem fôlego, cansados, né? Exatamente. Gente, paixão, em primeiro lugar, paixão pelo que você faz. Então, em algumas entrevistas, Marta sempre falava, o segredo de tanta energia é trabalhar sempre com um ideal em vista e nunca esmorecer. Porque tem dia que dá vontade, né, André? Putz, tem dia que não dá nada certo, tem projeto teu que não dá nada certo, né? A gente encontra entraves, né? Como a gente acabou de falar, não é fácil. Nesse país, então, trabalhar pela educação é mais difícil ainda, porque, infelizmente, não priorizam a educação. Infelizmente. Então, é muita luta e pensar que a educação é a solução de todos os outros problemas. Né? Tudo vai começar quando investir em educação. Enfim. Muito bom. E ela ainda falava que a solução para todos nós desse mundo é senso de responsabilidade e dever. Então, ela teve uma fase da vida dela, os últimos anos da vida dela, ela se dedicou muito à cultura indiana e começou a escrever até livros fora da área científica, e sim mais na área para entender, né, toda a cultura indiana. Então, livros um pouquinho diferentes, né? Livros da literatura mesmo. Inclusive, né, Lu, é uma coisa que o nosso ouvinte, de repente, tem que estar preparado, né? Se ele pretende realmente seguir uma carreira científica ou docente, ou em qualquer área também, né? Ser um engenheiro, uma engenheira de altíssima especialização. Quanto mais você estuda,
né? Quanto mais você absorve conhecimento técnico, quanto mais você se torna autoridade naquela área, mais você fica apontado, né, o teu interesse apontado para, digamos, questões existenciais. Então é muito bacana essa transição, né? Você se torna autoridade numa determinada área, mas aí você começa a ficar preocupado com o destino da humanidade, com o que vai ser o Exatamente. Você amanhã. começa a refletir muito, E puxa aí você vai vida. atrás de leituras, É. né? De espiritualidade, não é religião, mas enfim, né? Que é isso mesmo, o sentido da vida, das pessoas, o que eu posso fazer, né? Bem isso. É uma coisa que eu tenho observado na biografia de muita gente aí. É. Então, lendo um pouquinho sobre esses estudos dela, eu concordei plenamente, né? Eu também sou super a favor, e no colégio onde eu estou, eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, né? Assumir o nosso dever, o nosso compromisso, porque eu vejo que muitas vezes falta compromisso das pessoas hoje em dia com o que elas assumem. Então, poxa, gente, ensina, né, essa meninada aí de hoje a ter compromisso com as coisas. Eu cobro muito isso, compromisso. Você assumiu determinado compromisso comigo, né? Então, né, honre isso. Então, hoje em dia, né, desde que a Marta faleceu ano passado, a Unesco, né, instituiu um prêmio chamado Prêmio Marta Vanucci para Mulheres na Ciência do Oceano. Então, é um prêmio para a sustentabilidade do oceano ligado ao Instituto Oceanográfico e Instituto de Estudos Avançados da USP, né? E da Liga de Mulheres pelo Oceano. Então, o prêmio tem o objetivo de promover, destacar e reconhecer o trabalho de cientistas brasileiras. Então, ele premia uma cientista sênior, que é inspiração para as jovens, e uma cientista jovem, para incentivá-la na carreira. Que bacana então, eu achei isso né? muito legal, unir, né, o jovem com... Tem uma certa dinâmica do nosso podcast, né, o Caçador de Mim, que a gente traz as biografias justamente para inspirar. E eu acho que o sentido é exatamente a sênior inspirando aquela, né, júnior ou iniciante de carreira que enxerga, né, se inspira, mas também faz por onde merecer, né, todo o seu esforço. Que legal. Então, o primeiro prêmio na categoria sênior foi entregue em setembro do ano passado. E eu estava lendo sobre ela. É a professora Yossi Valentim, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, André, lá da onde Alô, você UFRJ! estudou, isso aí. Né? Então, ela recebeu o primeiro prêmio. E, gente, é uma cientista e professora e pesquisadora, né, que estuda microalgas. E ela está com 85 anos hoje e está começando um projeto novo, gente. Então, repete. Olha que é a maior inspiração aos 85 anos. Começando ela um projeto. Não parou de trabalhar, né? Ela ainda é pesquisadora lá. E ela está investigando a influência ou não das mudanças climáticas e da ação humana no aparecimento de algas na região de Cabo Frio. Tá vendo só? Então, é uma inspiração, realmente, porque está trabalhando com toda essa dedicação, essa vontade, essa curiosidade, realmente é para inspirar todos os jovens mesmo. Então, eu achei isso muito fantástico. Então, parabéns, né, a essa ganhadora do prêmio aí. E só para atualizar um pouquinho, porque a gente sempre tem que estar antenado nas notícias, né, sobre a área ambiental. Notícias boas, né? Traz notícias boas que eu e o ouvinte precisamos. Então, é uma coisa que eu sempre defendo. Eu acho que os oceanos, as águas, têm que sempre ser defendidos hoje com, né, unhas e dentes, né? Tem que ser prioridade mundial a qualidade dessas águas. Então, muito cuidado com derramamento de óleo, poluição, lixo que se joga nas águas, gente. Porque isso tudo se volta contra a gente, não se esqueçam. E uma notícia boa foi que na Islândia, acho que a maioria das pessoas sabem, existem caça às baleias. Existe uma época do ano, né, que infelizmente, né, eles matam as baleias. Ô, Lu, eu tenho certeza não que só parte na região da Islândia dos nossos ouvintes estão imaginando caça-baleia, aquela imagem em preto e branco, fazendo referência a século XV, XVI, XVII. Quase. Gente, olha aí. Hoje em dia. Ainda existe arpão, né, ferindo e matando esses as baleias. Seres maravilhosos, exatamente, incríveis e enormes e totalmente indefesos, né? Totalmente indefesos. Totalmente indefesos. E então a Islândia,
quer fim da caça às baleias a partir de 2024. A gente vai ter que esperar mais 2 anos, mas já é uma luz no fim do túnel, eu acho. Por que ela vê isso? Isso me deu uma certa esperança na raça humana, André, porque ela está vendo os negócios estagnados, tá? Então, ao mesmo tempo que a caça, a venda, né, dos produtos da baleia não estão surtindo efeito e cada vez menos pessoas querem participar dessa caça, por outro lado, ela está vendo que o turismo de observação desses animais, pessoas buscando excursões para observar e para ver esses animais nadando, né, para ver esses animais lá na natureza, lá no seu habitat, com aquela cauda enorme, né, para fora e conversando, gritando, falando, sei lá, baleiês lá. Tá aumentando. Então, tá aumentando muito a procura por esse tipo de turismo. A gente vê aqui também, no nosso litoral, né? Quando fala, tem excursão para ver golfinho. Gente, lota aqueles barcos lá pra gente tentar ver, porque é uma coisa admirável. São animais totalmente indefesos e lindos de se observar e que tem uma inteligência que a gente ainda não conhece. Né? Então, a gente tem que preservar e estudar mais. Então, é uma notícia boa na ciência. E outra notícia, falando de Antártica, de expedições da Antártica. Então, eu já tinha lido alguma coisa sobre esses estudos, que existem micro-organismos, né? Na notícia até fala de micróbios e tal, que podem ajudar na limpeza de plásticos. Então, são minúsculos mesmo, são micro-organismos, que eles conseguem mastigar esses resíduos plásticos que, infelizmente, o ser humano tem jogado e ainda joga, apesar de estar sabendo de todo o mal que plástico causa para as águas, para o planeta. Mas esses micro-organismos, eles conseguem criar um sistema natural de limpeza para a poluição causada tanto pelo plástico, quanto pelo diesel, né? Quanto por outros produtos, né, vindos do petróleo. Que fantástico. A própria natureza sendo tentando, a solução. Tentando arrumar a casa que a gente anda bagunçando. Exatamente. Então é isso, André. Espero, ouvinte, que você tenha gostado da história da Marta Vanucci, né, que trabalhou até os 99 anos em prol de manguezais, em prol do meio ambiente, em prol da ciência. Né? Então, não foi fácil o percurso dela. Exatamente, com muita luta, muita dedicação. Tem vários artigos publicados, livros publicados. Né? Quem tiver mais interesse, dá um Google lá, que ela tem entrevistas e tem relatos dela, né? Em vários sites aí. Procurem lá, que tá muito legal. E para fechar, viu, Lu, eu lembrei agora de uma frase sem autoria, né, que chegou até mim essa semana. Acho que casa perfeitamente com essa biografia fantástica dela. Abre aspas, ouvinte, assim: o processo te fere, mas o propósito te cura. Fecha aspas. Bravo! Bravíssimo. Isso aí, gente. Não desistam, né? Vamos à luta, vamos realizar sonhos, vamos superar os nossos problemas e estamos aqui porque deve vir. Valeu? Obrigada, André. Obrigada, ouvinte, pela sua participação. E até a próxima! Até!